Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu me coloco na Tua presença, Pai, e apresento a vida dos meus irmãos, dos seus filhos, das suas filhas, para que o Senhor venha ministrar a nós aquilo que é a Tua vontade, não aquilo que a minha compreensão humana alcança, mas aquilo que vem de Ti, a Tua revelação. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Yeshua, nós precisamos de Ti. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos ensinados, instruídos, exortados, edificados através da Tua revelação. Então toma o meu coração e toma, Pai, os Teus filhinhos nas Tuas mãos. Assim eu oro, aleluia, a Ti. Repreenda tudo que possa, Pai, impedir da Tua palavra ser ministrada. Espírito Santo, Tu tens liberdade de se manifestar no meio de nós, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, aplauda o nome do Senhor, amém? Aplauda o nome do Senhor. Vocês não estão desanimados não, né, igreja? Hoje abriu o sol para nós, aleluia, glória a Deus. Para os filhos que contemplam, amém? Aleluia. Tema da mensagem, Fábio: aqueles que contemplam, amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor vai falar sobre visão. O interessante é que há 2 domingos atrás o irmão César esteve pregando e ele falou no final, durante a ministração, ele pregou sobre os atalaias, aquele que está na vigia, na torre de vigia, aquele que está sempre vigilante, aquele que está sempre atento às coisas que estão acontecendo. E naquele dia o Senhor me deu uma continuação da pregação, amém? Porque eu me identifico muito com o irmão César. Eu e ele, cada um prega de uma forma, mas eu me identifico muito com a linha de pregação, com a forma que ele ministra. Então ali já foi um gatilho. Eu falei, eu vou dar continuação, amém? A ministração. E nós vamos falar sobre contemplação. Aquilo que a nossa visão alcança, o que nós temos olhado, aonde nós temos colocado os nossos olhos. O salmista diz no Salmo 121 que ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Para onde ele diz? Para os montes. E aonde estão os montes? Os montes sempre estão acima, no alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. Ali o salmista já está dando um indicativo para onde nós sempre devemos estar olhando. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal nessa manhã. Quando as coisas estão difíceis na sua vida, quando o calo aperta, para falar no português mais claro, para onde você olha? Será que você tem aquele desejo de sair num dia como esse que está lindo, olhar para o céu e dizer: Pai, é de Ti que vem meu socorro? Contemplar o céu, contemplar a beleza, a grandeza do Senhor, porque o céu, ele demonstra a grandeza da criação. A imensidão do céu azul mostra o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. A passagem quando nós lemos Gênesis 3, é uma passagem muito conhecida, pouco pregada. Aleluia. Porque não é uma passagem que nós gostamos muito de ouvir. Geralmente nós desejamos ouvir de Deus que Ele tem solução para a nossa vida, que Ele deseja resolver os nossos problemas, que Ele vai colocar tudo em ordem. Mas antes de qualquer coisa, depende de mim e de você.
Deus só estabelece um propósito. Na verdade, Ele só estabelece o propósito. Não, o propósito já está em nós desde que nós nascemos. Mas Ele só estabelece certas situações, como quando Ele usa pessoas para chegar até você e falar assim: ó, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, um intercessor, um evangelista, um mestre. Quando nós entendemos, porque senão as coisas começam. Quantas pessoas às vezes não são usadas pela emoção? O que eu vou falar aqui hoje é bem delicado, irmãos. E de repente eu chego na pastora Kátia e falo assim: pastora Kátia, lá atrás, quando eu te conheci, quantos anos atrás? 20 anos atrás. 20 anos. Eu e a pastora Kátia já está junto faz tempo, irmãos. 20 anos. De repente, se eu chego pela emoção em você e falo assim: pastora, você vai ser uma pregadora. Mas se fosse pela emoção, eu sei que não foi. Quem foi usado por Deus, quando falavam para você que você ia ser uma ministra da palavra. Mas se eu chego pela emoção nela e falo que ela vai ser uma ministra, e não foi Deus que falou, porque tem um tempo certo. Porque se Deus chega em mim no tempo, fora do tempo, eu vou me afadigar. Eu ainda não tenho sabedoria, eu ainda não tenho entendimento, e eu quero fazer aquilo que eu não posso fazer. Como uma criança de 6 anos, você não dá um carro na mão de uma criança de 6 anos. Você dá um carro na mão de uma criança, se nem 18, às vezes tem um que tem juízo para ter. Meu filho tem 20 anos, ele fala: mãe, deixa eu pegar seu carro. Aí quando ele pega, eu fico assim: oh Deus. Jovem dirige diferente, irmãos. Eles não têm uma calmaria, parece. Não sei. Não sei você parece ser bem calmo. Mas quando o jovem é agitado, ele não consegue. Parece que aquilo que ele está sentindo, que ele está vivenciando, ele passa para aquilo que ele faz. E assim somos nós na caminhada da fé. Se Deus ele chega com certas coisas para nós, nós queremos que aconteça naquele momento. E escute, depois que Deus prometeu a Abraão um filho, demorou 25 anos para que Abraão visse o filho nos braços. 25 anos Sara esperou, sofrendo com a esterilidade, ali chorando. Quando a medicina da época, os homens da época diziam: não tem mais jeito, é uma mulher que não pode gerar mais. Aí Deus falou: agora eu cumpro a minha promessa. Então, viver com Deus é viver Hebreus 11, irmãos, versículo 1, a fé, viver fé, contemplar as coisas pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a convicção daquilo que nós esperamos. Adão e Eva no jardim, irmãos. Mas o jardim do Éden não é como nós pensamos, um lugar muito bonito. Imagine um lugar muito bonito e ainda assim você não alcançaria como era o jardim do Éden. Era um lugar onde não havia sofrimento, não havia maldade, não havia ciúme, inveja, não havia raiva, não havia ódio. Só havia a paz do Senhor, o Espírito, aonde Adão e Eva contemplavam com os olhos de Deus aquilo que era para ser contemplado. A partir do momento que aqui nesse capítulo que nós lemos, capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente ela tem acesso a Eva, que nós sabemos aqui que não era apenas um animal, mas foi um inimigo, usando de astúcia. Porque se tem uma coisa que o inimigo tem raiva, é da criação de Deus. Porque ele perdeu o acesso a Deus, porque ele provocou essa perca. O irmão César citou aqui há 2 domingos. Lúcifer, ele perdeu o lugar dele, o lugar de honra. O livro de Ezequiel vai falar que ele era tão grande, tão honrado, que quando ele passava, pedras afogueadas, pedras preciosas, pedras eram colocadas para que ele passasse. Tamanha era a grandeza dele no céu. Mas o orgulho entrou no coração dele, e ele parou de contemplar aquilo que era para contemplar da forma correta, e começou a deixar aquilo que era ruim entrar no seu coração. Então quando ele vê Eva em um determinado dia, eu quero que as mulheres prestem bem atenção no que eu vou falar hoje. O inimigo tenta mais mulher do que homem. Não é isso. Ele tem raiva das mulheres. Porque nós mulheres somos sensitivas, um pouco mais assim, molinhas para Deus falar. Homem ele chora, ele reconhece, mas a mulher ela diz: eu preciso, pronto, eu preciso, Senhor.
Não que vocês homens não reconheçam, vocês reconhecem, mas vocês querem reconhecer na pose, né? Eu acho que eu preciso. Nós mulheres, quando nós mesmos esperamos, nós estamos no chão. O inimigo, uma ordem Deus deu, e agora preste atenção para os maridos aí. Uma ordem Deus deu a Adão: Adão, tome conta de Eva. Não saia de perto de Eva. O que Adão fez? Deixou a mulher sozinha. Isso não significa que você vai ficar 24 horas com a sua mulher do lado, meus irmãos, não dá, não é isso. Esse tomar conta, esse ser o cabeça da mulher, o cuidador, a cobertura. Antes de casar com meu esposo, eu falei assim para ele: é o seguinte, eu só vou falar uma coisa para você. Eu já sofri muito na vida por falta de cobertura. Ou você é um homem de oração que ora por mim, me cobre, ou a coluna não vai aguentar. Tá vendo esse telhado aqui? Em cima tem um prédio, mas supomos que não tenha, né? Tem a laje, tem algumas lajes, né? Algumas não, depois da laje vem as telhas, que é para proteger a laje. Essa cobertura aqui é o homem, mas isso daqui é a mulher, a coluna. Então imagina uma casa sem telhado. O que vai acontecer com as colunas? Elas vão se desgastar. Elas vão ficar... Eu nem ia falar isso, irmãos. O Senhor está trazendo, amém? O Senhor sabe por que eu estou falando. Ela vai ficar no tempo. O sol, a chuva vai causar erosão. Aos poucos ela vai se desfazer. Então quando eu fui casar com ele, eu falei isso para ele: eu preciso que você ore por mim todo dia. Eu preciso que você seja um homem que me cobre de oração. Porque aí a coluna consegue ficar firme. Ela consegue ficar de pé. Porque ela está tendo a cobertura. E acima do homem está Jesus. Está o cabeça dos cabeças, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O inimigo olhou e falou assim: ela está sozinha, eu vou lá. E é nesse momento que nós se sentimos sozinhos que o inimigo vem. Pastora, você está pregando para a mulher hoje? Não, irmãos, calma aí, segura. Se o Senhor está mandando eu falar. É nesse momento que a gente está sozinha. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Às vezes até nós casadas sentimos isso. Porque sabe esse vazio que a gente sente? Só Jesus pode completar. Não queira que um cônjuge, um namorado, um amigo, um conhecido preencha isso em você. Nós buscamos a atenção dos filhos, não é? Meu filho está com 20 anos, ele passa dias sem falar comigo, e isso às vezes dói meu coração. E o Senhor fala: filha, ele não é teu, ele é meu. O tempo que você tinha que instruir foi o tempo, depois disso não é mais. O inimigo chega diante de Eva e fala assim: olha, o que foi dito? Foi dito que vocês não poderiam comer de algum tipo de fruto e vocês morreriam. É mentira. É mentira. Aí Eva fala: não, a gente pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore que está ali no centro. Tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. É verdade? Não, não é verdade. Eu digo, se você comer, Eva, essa fruta, você vai ter um entendimento aberto. Você vai conhecer as coisas como Deus conhece. Sério? Ela falou para ele: seu entendimento vai abrir, você vai saber o que é bem e o que é mal igual a Deus. Irmãos, Deus não tinha isso para nós. Deus queria o homem no estado de inocência. Deus não queria nossos olhos contemplando o mal. Hoje para todo lado que nós olhamos é maldade, é coisa ruim. Esses dias eu tive uma experiência e depois Deus me cobrou e eu fui reprovada. E eu não tenho vergonha de falar isso. Nós estávamos num encontro. Veio uma amiga nossa dos Estados Unidos, a Camila. A Camila veio dos Estados Unidos. Ela falou: quero que você vai me ver, quero que você vai me ver. Eu falei: se você não for me ver, eu falei: vem na minha casa. Ela falou: não posso, eu preciso reunir todo mundo num lugar só, porque eu só vou ficar uma semana, então não dá para mim ir na sua casa. Aí nós estávamos lá reunidas. E aí uma irmã contou que ela chegou na igreja e foi lavar o banheiro, e lavou o banheiro, e estava cheirosinho, e ela foi para o horário do culto. Quando ela vê uma irmã passando com balde, a irmã com balde, aí ela falou assim: mas espera aí, a irmã vai limpar o banheiro? Eu já limpei. E ela foi até a irmã e falou: irmã, eu já limpei esse banheiro. A irmã: tá bom. E deixou e foi, né? Continuou indo para o banheiro e foi para o banheiro com balde. E aquilo irou a irmã. E todo mundo lá no
porque as pessoas são assim mesmo, as pessoas, elas não conseguem, elas querem ser melhor do que a outra, elas querem mostrar para o pastor que elas têm eficiência, e eu quietinha ali, só observando. Na hora que todo mundo falou, eu falei assim, ó, eu prefiro olhar com outros olhos. Essa irmã não viu você fazendo o serviço. A palavra do Senhor diz que o zelo pela casa de Deus nos consome, deve nos consumir. Ah, será que ela não viu? Eu falei assim, ela estava na hora que ela chegou atrasada. Eu falei, irmã, ela não viu você lavando o banheiro. Eu prefiro olhar com outros olhos. Eu prefiro olhar com os olhos que ela estava com zelo, preocupada com o banheiro sujo. Mas por que ela, mesmo eu falando, ela continuou? Eu falei, porque ela ficou com vergonha. E mesmo que ela tenha intenção ruim, irmãos, nós somos chamados para ter os outros olhos. Outros olhos. Comece a olhar o mundo com os outros olhos. Principalmente os seus irmãos na fé. Principalmente os seus familiares. Às vezes a gente vai embora do culto, a gente não lembra a palavra que foi pregada, mas você lembra a roupa que a irmã estava vestindo. Meu Deus. Irmãos, eu preciso falar, porque ele estava ministrando isso no meu coração. Você lembra o que foi que Deus falou? O que foi que Deus falou? Mas você consegue lembrar a roupa que o irmão estava vestindo. A pastora Lília estava com aquele casaco cor de abóbora. Cheguei, misericórdia. A gente consegue lembrar, porque os nossos olhos estão contemplando a terra. Nós não fomos chamados para contemplar a terra, irmãos. Fomos chamados para contemplar o céu, as coisas do céu. Esses dias eu citei até isso na última ministração, a última vez que eu preguei aqui. Num dia de muita crise, eu estava num dia de crise de identidade. Por que crise de identidade? Porque a nossa identidade é filho e filha de Deus. A nossa identidade é do céu e não é na terra. Aqui é só um tempo passageiro, irmãos. Eu estava num dia de crise, eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? O Senhor falou para mim, você está muito na terra, Lilian. Quando Ele quer falar comigo, Ele me chama pelo nome, como o meu esposo faz. Quando meu esposo me chama Lilian, ai, eu falo, vixe, acho que eu fui longe demais. Esqueci de contar, por que eu fui cobrada? Porque nessa semana eu ensinei a irmã, e teve uma situação nessa semana, que o inimigo me tentou na segunda, na terça, na quarta. Quando chegou na quinta, que eu pensei que já tinha passado tudo, houve uma outra situação e eu fui reprovada. Ai, Jesus. Fui reprovada, irmãos. Mas eu venci segunda-feira, eu venci terça-feira, quarta-feira eu venci, hoje eu pisei na bola. Eu fui reprovada, pastora. Ele foi sabe quando ele vai pisando no seu dedinho, até que você explode? Mas não era para explodir. Aí Jesus disse, vai voltar tudo de novo, porque você estava lá em cima, e você deu um voo rasante e saiu capotando no chão. Em um desses dias que eu estava em crise, o Senhor falou para mim, sai da terra, vai mais para o céu. Ele começou a ministrar sobre a águia. A águia, quando tem tempestade, ela sobrevoa acima da tempestade. Aí Jesus disse para mim, você está sendo muito... É feio falar isso, como que eu vou falar, Senhor? Aquela ave que bica o chão. Eu não vou falar assim, você está sendo muito assim, mas Ele falou assim para mim, mas eu não vou falar aqui. A galinha. É que eu não gosto, né? O termo fica feio. Mas fica bicando o chão, catando comidinha no chão. Ai, deixa eu ver se eu acho um cisquinho aqui para me comer, um algo aqui no chão para me comer. Então você está falando, olha para o alto, contempla as coisas celestiais. Colossenses 3:1 fala que nós devemos olhar para o alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eva estava vulnerável, o inimigo vem e fala para ela, come, você vai ser igual a Deus. Ela come, e se não bastasse isso, ela oferece para o marido, e o marido erra a segunda vez. Todo mundo diz, né? Eva me paga quando eu chegar no céu. Irmão, por que só Eva? Se o marido, ele é o cabeça da mulher, e ele não estava do lado dela naquele momento, foi o primeiro erro, porque ali não tinha muito o que fazer, sabe? Eles não precisavam trabalhar, eles só comiam, desfrutavam da glória. Toda tarde o Senhor aparecia, era aquele culto maravilhoso toda tarde. Irmã Vera, não era com o pastor, era com Deus Altíssimo, toda
tarde, eles tinham, aleluia, um momento, aleluia, na viração do dia, eles tinham um momento de intimidade com Deus, e não era um culto qualquer, não era uma pessoa qualquer, era o próprio Deus. E aí o que acontece? O homem não estava do lado de Eva, ele erra a primeira vez, a segunda vez é quando ela oferece para ele. Ninguém tem o poder de fazer ninguém pecar, a não ser que eu queira. Amém? Se alguém falar para você, Vera, pula da ponte, eu só vou pular se eu quiser. E foi mais ou menos isso, parecia algo inofensivo, mas era o que o diabo estava fazendo com o homem e com a mulher naquele dia. Vocês vão perder tudo isso, toda essa contemplação, que é só maravilha, que é só coisa linda, para sofrer agora, para ter que contemplar a base de muito choro, de muita dor, de muita busca. As coisas entram pelos olhos, irmãos. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, vai dizer que a candeia do nosso corpo são os olhos. O irmão César deve ter citado isso aquele dia, não me recordo bem. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Teve um tempo aí que eu estava adoecendo de ansiedade. O Senhor falou para mim, sabe por que você está adoecendo de ansiedade? Porque os seus olhos estão contemplando que todo mundo está bem, menos você. Irmão, aqui eu não tenho vergonha de falar o que Deus faz comigo, porque eu tenho que falar o que Ele faz comigo, senão eu não tenho autoridade de ministrar, irmãos. Você está adoecendo? Ninguém está bem, o Senhor falou. Todo mundo está passando por uma situação. Todo mundo está lutando, filha. Ainda que sejam aqueles que parece que está tudo bem, que tudo está resolvido, a alma dele está agitada, e todos precisam de mim. Todos precisam de mim, o Senhor disse. Todos precisam, sem exceção. Sem exceção. Mas depende muito do que os nossos olhos contemplam. Agora deixa eu seguir aqui para mim terminar a pregação, que senão eu não termino. Aleluia. Gênesis capítulo 12, capítulo 12, capítulo 13, vai falar da escolha de Abraão. Quando Deus chama Abraão, que até então era Abrão, Deus chama um homem porque conhece o íntimo e fala assim para ele: olha, eu tenho algo com você, mas você vai fazer o seguinte: deixa tudo que você tem, deixa a família, deixa tudo que você já conquistou, sai do meio da sua parentela e vai para a terra aonde eu te disser. Não é fácil isso. Para viver isso tem que ter fé, tem que ter certeza, tem que ser amigo de Deus. Sabe quantas coisas na sua vida parece que está assim, à beira de um precipício, e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Pode deixar, irmãos, porque Ele coloca a ponte para você passar. O Senhor coloca a ponte para nós passarmos. Quando as coisas estiverem parecendo que não tem sentido, porque Ele mandou você sair da sua terra, Ele mandou você largar tudo, Ele mandou você largar o mundo, Ele mandou você largar o pecado, Ele mandou você abrir mão dos seus desejos, da sua vontade por Ele. Pode deixar que Ele se carregue do resto. Ele se carrega do resto. Por que eu citei essa passagem de Eva? Porque foi com os olhos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, os seus olhos serão abertos. A serpente disse: os seus olhos serão abertos. Mas aí os olhos seriam abertos para as coisas ruins. E desde lá para cá é uma batalha da carne contra o sangue, do espírito contra a carne. Aleluia, muita informação. Aleluia, é muita informação. É do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E não é contra o espírito de Deus, é o nosso espírito, irmão. É a nossa própria carne que briga com o nosso próprio espírito. Porque o espírito está pronto, não está não? Mas a carne é o quê? Fraca. Sabe quando fica aquela luta dentro de você? Não faz isso, aí fica, faz. Não faz isso, ainda faz. É o Senhor ministrando no seu espírito, é o seu próprio espírito dizendo: não faça isso, você vai se arrepender. E sua carne que é ligada à sua alma, ao seu desejo, né? Ela quer se deleitar, ela quer fazer. Aí a carne fala: faz, você tem direito de ser feliz. Foi o que a serpente falou. Tá forte, né, irmãos? Mas eu estou escoltada, olha lá, ó, 1,84 m, barbão. Eu falo isso quando eu vou pregar nas igrejas, que os irmãos ficam bravos quando a gente traz uma palavra de repreensão.
Mas é necessário, irmãos. Porque antes de repreender você, Ele me repreendeu a mim, em tudo isso aqui, ó, que eu estou falando para você. Ele me repreendeu em tudo. Filha, tira os olhos da terra, contemple os céus. Contemple o que o céu tem para você. Contemple. Aleluia. Por que eu falei de Abraão? Porque Abraão, quando ele saiu da terra dele, sem destino, chegou uma hora que Deus falou assim para ele: você ainda não obedeceu totalmente, porque você levou seu sobrinho com você. Vai para um lado, seu sobrinho vai para o outro. Não estava havendo acordo entre eles. Porque quando Deus dá uma ordem, irmão, e a gente faz pela metade, Deus vai se encarregar de colocar as coisas no lugar. Entenda. Eu falo isso pelo Espírito Santo. Não faça as coisas para Deus pela metade, que Ele vai se encarregar de colocar as coisas no lugar. Ele vai se encarregar. Se aparta de Ló, porque os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, e estava tendo aquela briga. Deus falou: vai para um canto, você vai para outro. E agora você vai entender por que eu citei Abraão. Porque diante desse caminho, de um lado tinha as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e do lado tinha um deserto, do outro lado. Abraão podia ter olhado assim para Ló e falado assim: eu tenho direito de escolher, porque eu sou mais velho, eu sou seu tio. Não. Porque aquele que é nascido de Deus sabe de onde vem e sabe para onde está indo. Não importa para que direção ele vai, importa que seja cumprida a vontade de Deus. E Abraão sabia disso. Então ele olha para Ló e fala: que lado você escolhe? O zóio da terra olhou e falou: olha que campinas verdejantes lindas de Sodoma e Gomorra, que lugar maravilhoso, que abundância, que pasto. Você quer ir para lá? Então vai, tudo bem. Eu vou para o lado do deserto. E no deserto Deus honrou Abraão, sim ou não, pastora Cátia? Honrou muito. Abraão cavava poços, se jorrava água onde Abraão cavava, no meio do deserto. Porque se Deus nos enviar aonde for, ainda que os olhos humanos digam que é um deserto, ainda que essa terra esteja parecendo um deserto, Ele pode fazer jorrar água aonde não há. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele sempre desejou que o homem olhasse para as coisas que são do alto. E as coisas que são do alto reverberam eternidade. Eternidade. Aqui é morte, o céu é eternidade. Aqui é morte, esse patamar é morte, o céu é eternidade. E nós se matamos, irmã Vera, e nós se matamos, irmã Cida, para conseguir alguma coisa aqui, e para guardar as coisas aqui, e para ter as coisas aqui, e um dia todo mundo vai embora, e a única coisa que sobra é briga entre filhos e família para dividir herança. Não é verdade? E um acha que tem mais do que o outro, porque um era melhor filho do que o outro. Onde é isso, irmãos? Esses dias eu falei assim para Deus: Senhor, eu não sou de pedir nada financeiro para Deus, irmãos. Deus sabe que eu não sou, porque Ele sabe o que eu preciso. Mas esses dias eu dei aquela leve reclamadinha no espírito, na alma. No espírito não, na alma, sabe? Falei: Senhor, precisa só de mais um pouquinho de provisão. O Senhor falou assim para mim: você tem o que você desejou. Porque Ele me fez eu me lembrar de uma oração há 2 anos atrás. Olha o que o Senhor faz. Ele me fez até eu me lembrar de como eu estava no meu quarto. Eu disse assim para Deus: Deus, eu não quero mais do que o necessário para viver e pagar as contas. Ele deu o que eu pedi. Você entendeu? Ele falou: você contemplou isso, e eu te dei o que você contemplou. Não é porque eu não acho que não é necessário riquezas que eu não preciso ter, irmãos. Você entende? E não é porque eu preciso ter que eu também desejo o mundo todo. Tem um equilíbrio. Eu vivo falando isso aqui para vocês. Existe um equilíbrio nas coisas de Deus. Existe um equilíbrio para um homem, para uma mulher de Deus, um filho e uma filha de Deus. Existe um equilíbrio. Nem demasiadamente exagerado, nem
pouco, porque você precisa viver aqui. E Ele quer que nós venhamos viver bem, pastora. Ele quer isso, pastor. Ele deseja. Mas os nossos olhos têm que contemplar da forma correta, da forma certa. Enxergar com os olhos de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher o rei a qual Deus havia desejado, passam todos os filhos de Jessé. Você conhece essa história? Todos homens grandes, formosos, altos, bonitos. A Bíblia diz. Aí o Samuel disse: um desses daí, forte, bonito, todo mundo, homem de guerra, homem de peleja. Mas qual que Deus havia escolhido? O franzininho, o que não foi contado na mesa, o que estava cuidando das ovelhas do seu pai, aquele que era rejeitado pelos seus irmãos, porque com Deus é na contramão. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Talvez lá atrás alguém olhou essa baixinha de 1,55 m, irmãos, eu não cresci, aleluia. Alguém olhou essa baixinha de 1,55 m e falou assim: meu Deus do céu, é isso daí que o Senhor escolheu para pregar? Mas Deus não olha como homem, irmã. Deus não olha como homem. Aleluia. Oh, aleluia. Deus não olha como homem. Ele olha além da aparência. Oh, aleluia, Jesus. Ele tem uma porção tão grande para a sua vida. Ele tem algo tão profundo para você. Aleluia, na sua casa, em meio à sua família. Receba nesta manhã aquilo que Ele preparou para você. Aleluia. Irmãos, hoje eu estou diferente. Você está estranhando aí, mas é Jesus. Não tem jeito não. Não tem jeito de fazer do nosso jeito não, pastora. Um dia eu me desaprovei como pessoa e Deus falou assim: eu te escolhi, ponto. Para sair do salto, Ele falando, porque eu sempre me julguei muito baixo, tinha vergonha. Eu vou num lugar, tinha que ir com um saltão dessa altura de 9 centímetros. O Senhor falou: vou tirar você do salto de 9 centímetros. Sai da terra, filha. Para os irmãos que estão visitando e não sabem, é porque eu tive problema no joelho. Eu não posso mais usar salto fino e nem de 9 centímetros. 10, sei lá quantos centímetros tem. Foi tudo embora os sapatos. Porque Deus quer que a gente saia da terra. Olha as coisas do alto, filha. Samuel chega lá e pensa que era um daqueles grandão. Deus fala: não é nenhum desses. O que eu escolhi está escondido. Porque os olhos de Samuel, apesar dele ser um homem usado por Deus, naquele momento os olhos dele estavam na terra. Deus disse para ele: Samuel, sai da terra. O homem vê o que está diante dos olhos, porém eu olho o coração. Quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente julga elas pela aparência, irmãos? Você já foi mal vestida numa loja? Já foi? Eu já. Mal vestida assim, modo de dizer, com a roupa do dia a dia, toda largada, cabelo meio descabelado, mal penteado, feito xuxinha. Você já entrou numa loja desse jeito? As pessoas ficam te olhando. Veio roubar, né? Uma vez eu entrei na Riachuelo. O Rodrigo sabe disso porque ele já trabalhou lá. O segurança começou a me seguir nos corredores. Eu falei: Jesus, me segura. Me ajuda a ser crente, por favor. Porque os olhos veem o que quer. Os olhos contemplam maldade. A terra está em maldade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema político, o religioso. Estou falando tudo, irmãos. Quando eu falo religioso, não estou falando que é a igreja, irmãos. Estou falando aquilo que rege o sistema. Já está tudo nas mãos do maligno. E eu provo para você em Mateus 4. Quando Jesus é tentado no deserto, depois de 40 dias e 40 noites de jejum. O que o inimigo promete para ele? O mundo. Se submete que eu te dou toda a grandeza. Eu faço você grandão aí no mundo. Eu te dou tudo porque o mundo é meu. O que o inimigo estava dizendo? Tudo está nas minhas mãos. O sistema está nas minhas mãos. E por que nós vamos se dobrar no sistema? Ei, irmãos? E por que nós vamos dizer que o mundo está certo, está errado?
O meu Redentor vive, Ele não vai se levantar, porque Ele já se levantou. Ele já morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Já está consumado. Bênção, irmão, é permitir que o Espírito Santo amplie a nossa visão. Porque diante de um deserto, diante de uma campina, você vai falar: Senhor, para onde Tu queres que eu vá? Você não vai permitir que a sua visão terrena te leve para algum lugar. Senhor, é deserto? Amém, assim seja, porque eu sei que o Senhor vai ser comigo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar será abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos, o Senhor manifestará o seu reino. Eu sei disso, eu tenho certeza. Aleluia, glória a Deus. Está encerrando já. Quando Deus tira o povo do deserto, irmãos, quando Deus tira o povo do deserto, tá demais hoje. Calma. Quando Deus tira o povo do Egito, eles veem todas as maravilhas. Deus se manifesta com 10 pragas. É muita informação, né, pastora? A gente atropela. Nem dá para falar tudo o que Ele me falou. Tá tudo ali anotado, não dá não. Sabe quando o Senhor deu essa pregação? Num dia do estudo. A pastora vai brigar comigo. A pastora ministrando o estudo na quarta-feira e eu. Ela ministrando, eu prestando atenção nela, mas na hora veio a inspiração. E toda passagem que vinha na minha cabeça eu fui anotando. E tudo que o Senhor foi falando eu fui anotando. Inspiração. A gente tem que se inspirar quando a gente vê as pessoas de Deus pregando, irmãos. É aí que nasce a inspiração. Quando a gente vê pessoas sendo usadas por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o povo saiu de lá do Egito, viu aquelas 10 pragas se manifestando: oh glória, vamos embora. E Faraó não queria, mas pode ir, agora pode ir. Eles foram a caminho, de repente o mar vermelho, Deus vai, abre o mar vermelho, está lá no meio do deserto. Aí começa a murmurar. Cadê os olhos que contemplaram as 10 pragas, as 10 manifestações? Cadê os olhos que contemplaram o mar se abrindo, irmão? Aí você fala: isso daí é conto, não é verdade, irmão? Isso foi verdade. Isso foi verdade, a gente não vive hoje. Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele não muda. Ele não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se arrepender daquilo que Ele tem como palavra e como promessa. Ele não muda, quem muda somos nós. Nós deixamos de orar, nós deixamos de adorar, nós deixamos de desejá-lo, de estar diante dEle de verdade, de buscar Ele intensamente. Olha uma manhã dessa, irmãos, quantos não têm oportunidade de estar aqui como você? Quantos países perseguidos, quantas pessoas adorando a Deus escondido, quantas pessoas chorando neste momento porque não podem professar a fé em Jesus. Mas nós estamos aqui como corpo de Cristo, como filhos de Deus, podendo adorá-lo em espírito e em verdade. Então contemple com os olhos aquilo que Deus tem te dado, porque é muito mais do que muitos têm. Agradeça pelo prato de comida, agradeça por ter acordado, agradeça pela sua roupa, agradeça pelo seu banho. Às vezes nós vamos comer, às vezes meu esposo é tomado, eu fico prestando atenção, ele não gosta muito que eu falo dele, mas não tem jeito, irmãos. Às vezes ele pega e ajoelha, irmãos, na beira da mesa. Ele vai ficar bravo comigo depois, mas paciente o coração dele, Jesus. Ele não gosta. Mas é necessário, porque o Senhor me ensina através da vida dele. O Senhor me ensina através da sua vida. Ele se ajoelha e começa a agradecer por cada coisa que tem no prato. O arroz, o feijão, a salada, a carne, o legume. O produtor, abençoa o produtor, abençoa quem vendeu, Senhor, abençoa cada um. E aí eu olho para ele e falo: Deus está me ensinando. Contemplação. Os olhos veem. Os olhos é a candeia do nosso corpo. Sabe por que Jesus falou assim? Quando os fariseus falaram assim para Jesus: os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus falou: mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Isso tem uma profundidade, se você for analisar. Pelos olhos entra, não é só pela boca. E a comida, ela não tem o poder de prejudicar ninguém, pastora. Jesus estava falando daquilo que entra por aqui, ó, pelos meus olhos. Ai, a pastora,
Ela estava assim. Eu uso muito ela porque eu sei que ela tem estrutura, meus irmãos. Existência, para mim, usar ela como exemplo. A pastora, sei lá, porque está olhando a aparência, não é? Aquela baixinha ali, aquele irmão Mário, eu preciso te falar algo. Aquele dia que você veio aqui falar, eu preciso falar isso agora, senão eu vou esquecer. Você não tem ideia da presença de Deus que eu senti. Fale mais. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar você para abençoar outras pessoas. Nossos olhos só conseguem ver terra, terra, terra. Aí o crente, irmãos, isso não é a pastora Áurea, sou eu que estou falando, amém? Não vai misturar a liderança da igreja falando, a pastora falou isso, é a pastora Lília, e depois se você quiser vir falar comigo, você fala. Crente assiste Big Brother e depois quer paz dentro de casa. Irmãos, pergunta para Deus se isso está certo. Eu estou falando isso, é eu, não é o ministério, é eu que estou falando. Traição nas novelas, um monte de coisa errada. E depois quer que o casamento seja uma bênção. A gente olha o Instagram, irmãos. Não vou ser hipócrita não, eu vejo o Instagram, eu posto as coisas no Instagram. Facebook é difícil, mas Instagram eu olho mais, eu gosto de ver receita. Eu gosto de ver as coisas lá que tem, sabe, receita de comida e tal. Aí todo mundo lindo, maravilhoso, porque o mundo mostra o estereótipo perfeito, corpos perfeito, saúde perfeita. Esses dias, irmãos, a gente tem que ser crente sempre. Alguém foi lá, postou uma receita de todo bom coração e tinha um monte de comentário lá. Que receita nada a ver, farinha faz mal, farinha inflama o corpo, tem que usar farinha de amêndoa e não sei o que. Não aguentei. Eu não aguentei não, irmãos. Porque às vezes a gente tem que estabelecer atos de justiça também. Não ser ignorante, estúpido, mas tem o momento certo de se manifestar. Eu coloquei lá, falei assim, falta muita gratidão aqui. Obrigada, querida. Coloquei o nome dela por compartilhar essa receita conosco. E outra, eu coloquei o nome da pessoa que falou isso. Farinha de amêndoa não é para qualquer um. Como que eu vou falar para uma pessoa, você tem que comer sua farinha de amêndoa se a pessoa não tem condições? Engraçado que você chega no nutricionista, ele passa uma lista para você que você fala, Deus do céu. Aí tem aqueles que falam, não, mas ser fitness não é caro. Não é caro, irmãos. Uma família que tem 5, 6 pessoas dentro de casa, não é caro. As pessoas, elas enxergam só aquilo que elas querem enxergar. E elas não conseguem se compadecer do próximo. Aí eu peguei e falei assim para a moça, farinha faz mal se for o glúten, se ativar o glúten, né? Que é o fermento que a gente compra. Aprenda a fazer fermento natural. Você está vendo a forma que a diferença de nós olharmos a situação? Por que eu não posso ir lá e falar para ela, faz fermento natural, querida? Irmãos, pãozinho faz parte da dieta do brasileiro. Não tem jeito, é mais barato, é mais simples, é mais rápido. Então ensine uma forma menos prejudicial. Estou encerrando. Aleluia. Aí entra Mateus 7,3, que diz assim, por que você repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ai, pastora. Foi o que essa moça fez, né? Tem um cisco no olho dela, por quê? Porque ela não consegue entrar lá e ser grata pela receita. Obrigado pela sua receita. Ô fulana, faz fermento natural. Não é difícil. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Você está entendendo, irmãos? Salmo 119, versículo 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista está dizendo, desvenda os meus olhos, Senhor, porque eu possa contemplar as tuas maravilhas, ver aquilo que é sobrenatural e não só natural, andar mais de forma sobrenatural e menos de forma natural, irmãos. Aleluia.
Quando você vê alguém carrancudo, você abrir um sorriso para a pessoa, mesmo que a pessoa não abra um sorriso para você. Isso é reino, isso é ter os olhos de Deus, andar com os olhos de Deus. Salmos 33, versículo 18 diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. É o Senhor que pesa. Na Bíblia a gente vai ver várias situações, irmãos, que as pessoas tiveram a decisão de seguir um lado ou outro, mas tudo dependeu do que elas estavam vendo. Você olha para o seu filho todo torto, todo cheio de dificuldade, e você fala assim: os meus olhos estão vendo uma pessoa problemática, mas pela fé eu creio numa pessoa, num jovem, numa mulher, não importa quem, um homem restaurado pelo Senhor Jesus. Isso é os olhos de Deus. Quando Deus olha para a terra, sabe por que Ele nos ensina a não ficar olhando o estereótipo, não ficar, né? Tem que ter saúde, tem que se regrar, tem, irmão, não é isso que eu estou falando. Tem que procurar ter saúde sim, porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? Não é assim também, viver de qualquer jeito, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer aquela preocupação além do normal, em favor daquilo. Sabe por que Deus, Ele quer tirar isso de nós? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque quando Ele olha para a terra, Ele não está vendo o nosso corpo, Ele está vendo aquilo que está dentro. É o Espírito que brilha, aleluia. É o Espírito que brilha, aleluia. Ele sabe quando está apagado, Ele sabe quando está quase se apagando, Ele sabe quando está aceso. Então Ele não está vendo essa capa aqui da Lília, Ele não está vendo isso. Por isso que nós não devemos olhar a capa das pessoas. Olha aquilo que está dentro, e se está apagado, chegue perto e incendeie, através de uma palavra de superação, de força, de amor. Injete em pessoas a verdade de Cristo, injete a alegria do Senhor. Chegue perto de pessoas e contagie pessoas através da presença do Senhor. A contemplação é necessária para uma vida com Deus. Quando eu contemplo as coisas de Deus, eu entendo. Quando eu entendo, eu desfruto. Quando eu desfruto, eu manifesto o reino. Para encerrar, que não dá para fazer tudo, Ezequiel 37. Não dá. Também eu falo demais. Aleluia, a mulher fala demais. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. O Senhor me deu isso, preciso falar. Ezequiel, em um determinado dia, ele tem uma experiência. Deus leva ele em visão a um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta para ele: o que você está vendo, Ezequiel? Um vale? Ué, não sou cego? Ele não falou assim, meus irmãos, mas a gente hoje é desse jeito. Eu não sou cego, eu estou vendo tudo aí que está acontecendo, o mundo indo de mal a pior. Sim, Ezequiel, você vê um vale. Aí entra um momento em que eu manifesto a terra ou o céu. Na segunda pergunta de Deus para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Oh, aleluia. Meu Deus. É nessa hora que a visão não pode estar aqui. Elevo meus olhos para onde? Para os montes. Não aqui, mas elevo meus olhos para onde? Para os montes. Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? O que ele responde, pastora? Pode falar alto. Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Porque Ele sabe de tudo. E Ele pode tudo. E Ele faz tudo. Se você crer. Irmãos, se vocês soubessem a presença que eu estou sentindo aqui. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza a vida. Porque se os seus olhos acreditam, se você, na hora que Deus nos pergunta, pode? Se você fala, Deus, tu sabes, significa que você olhou para cima. Aleluia, glória a Deus. E se você fala para Ele, tu sabes, então Ele retorna para você dizendo, então profetiza, então declara, então manifesta. Aleluia, porque você contemplou a minha glória. Aleluia, você contemplou a minha glória. E você pode manifestar o reino de Deus. Aleluia, você pode manifestar o reino de Deus. Aleluia.
Fábio, só para nós lermos aqui Efésios 1:18 para encerrar. Efésios 1:18, você já vai ficar de pé, já passou da hora, meu Deus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Os olhos aonde? Do vosso entendimento. Romanos 12 diz assim, 12:2. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu entendo, se eu contemplo, a situação está aqui, eu entendo, eu manifesto. Eu contemplo, eu entendo, eu manifesto. Saia daqui com isso na sua cabeça. Eu contemplo o quê? Está tudo aí para ser contemplado, irmão. Coisas ruins e boas. Como o diabo disse a Eva, vai abrir os olhos para o bem e para o mal. Aleluia. Mas queira enxergar o bem sempre. E quando o mal vier, diga: Senhor, tira de mim a carnalidade, me tira da terra, me coloca mais no céu, me indica a eternidade. Aleluia. Mas sede transformar. Ele mudou, aleluia. Cadê o Efésios? Aleluia, glória a Deus. Efésios 1:18. 1:18. Tendo iluminados os vossos olhos pelo vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo assim, ele tem que iluminar os olhos do nosso entendimento. Vem dele, irmãos, para que você entenda qual é a promessa, quais são as bênçãos, o que está por vir. Você entende isso? Eu morei 32 anos aqui na Paulicéia. Aí eu casei, fui morar lá pro Piraporinha. Sai da terra da onde eu estou te mandando e vai para a terra onde eu disser. Sai da sua terra, vai para onde eu estou te mandando. Quando eu mudei para lá, não conhecia ninguém, não sabia onde era mercado, não sabia andar lá, não sabia nada. E eu sobrevivi, porque eu consegui contemplar as coisas de Deus. Eu consegui enxergar. Então nessa manhã nós vamos orar agora, rapidamente, que eu já passei do meu horário e a pastora Áurea não está aqui, mas ela vai me dar bronca. Você peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Que você comece a olhar as coisas com olhar espiritual. Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa: por que vocês fazem trabalho na rua? Eles não querem mudar, eles estão assim porque eles querem. Nossa, irmãos, que dor no meu coração da pessoa falar isso. Uma pessoa que já é crente há tantos anos falar isso. Eles querem sim, só que eles não têm força, irmão. Irmãos, toda última quinta-feira do mês, talvez esse mês vai ser outro dia, amém? Vamos ver ainda que meu esposo está de férias e nós vamos viajar. Mas toda última quinta-feira do mês tem um projeto nas ruas. Se você soubesse como eles têm aceitado a Jesus, né, irmã Vera? Irmão Marcos, a irmã Vera participa, o pastor Gilberto, né, pastor? Às vezes a gente nem orou por eles, eles estão pedindo oração, irmã. E como que eu vou desistir deles? Os olhos veem o que quer e eu vejo esperança. Eu vejo amor, eu vejo transformação, eu vejo cura, pastora. Em nome de Jesus, fique de pé. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos por este momento, pela tua palavra, pela tua revelação. Nós te exaltamos pelo teu amor, porque nós não merecemos, mas o Senhor se manifesta. Nós não merecemos, mas o Senhor se manifesta em nós, aleluia. Então vem com teu Espírito, com a tua verdade, com a tua vontade em nossos corações, Pai. Porque quando o Senhor muda aqui dentro, fora se manifesta a tua vontade. Abre os nossos olhos para enxergar a tua vontade, Senhor. Abre os olhos, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que venhamos entender, Pai. Que os nossos olhos contemplem, Pai, a tua verdade, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Abre os olhos da tua igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou pedindo só pela Sara-me, mas abre os olhos da tua igreja na terra. Jesus, eu te peço de todo o meu coração, nos ajuda a ser melhor, Senhor. Nos ajuda a ser melhor, aleluias. Que haja, Pai, dentro de nós o desejo de cada dia ser melhor, se aperfeiçoar em Ti, buscar a Ti de todo o coração, em espírito e em verdade. Então vem sobre nós, Pai.
para que venhamos manifestar o Teu reino. Ah, Pai, visita cada irmão e cada irmã minha, que as Tuas bênçãos, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um, e que hoje toda cegueira, assim como Jesus pegou aquele barro, Pai, e molhou com a sua saliva e colocou nos olhos daqueles cegos, daquele cego, e a visão dele se abriu. Primeiramente, muitos dizem que a visão dele ficou embaçada, mas não, o Senhor me revelou há uns dias atrás, na verdade ao meu esposo, a visão dele foi aberta para o espiritual. Primeiro ele via homens como árvores que andam, e não eram árvores, ele estava vendo um homem internamente, aquilo que vem antes da carne. Aleluia. É assim com o Senhor: primeiro o céu, depois a terra, primeiro a Tua vontade, depois as coisas que são, Pai, da nossa vontade. Eu Te agradeço por esta manhã, eu Te agradeço por este ministério, eu Te agradeço pela vida dos meus pastores, eu Te agradeço pelos pastores deste lugar, eu Te agradeço por cada vida que tem adentrado este lugar, por cada vida, Pai, que faz parte deste ministério, mesmo de forma indireta. Eu Te agradeço por tudo e todas as coisas, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo.